Corvo sempre dormia com mulheres diferentes. Era um hábito, um ciclo do qual nunca havia sentido necessidade de escapar. Mas naquela manhã, ao abrir os olhos e sentir o corpo pequeno de Clara ao seu lado, percebeu que algo estava diferente. Ele olhou para ela, ainda adormecida na cama, os cabelos espalhados pelo travesseiro. Clara era cega, mas de alguma forma, ele sentia que ela o via de uma maneira diferente das outras. Ela dormia tranquilamente, a respiração leve e o rosto relaxado. Ele se apoiou em um dos cotovelos, observando-a por um instante. A pele dela parecia tão suave, os lábios entreabertos, convidativos. Um sorriso preguiçoso surgiu em seu rosto enquanto ele se inclinava, roçando os lábios nos dela em um beijo suave. Clara acordou, mesmo sem enxergar, ela sabia exatamente quem era, o calor de seu corpo era familiar. Bom dia, passarinha, Corvo murmurou, seus lábios tocando os dela em um beijo suave. Clara, ainda atordoada pela manhã, retribuiu o beijo, sentindo o gosto de Corvo e o calor do seu corpo. Bom dia, ela sussurrou, com um pequeno sorriso. Corvo se afastou apenas o suficiente para observá-la. Eu já ia sair da cama, mas agora, depois desse beijo, fiquei querendo mais. Clara sorriu, um pouco sem jeito. O calor subiu pelo seu rosto quando sentiu os dedos dele roçarem seus lábios, traçando-os com suavidade antes de puxá-la para um novo beijo. A boca dele tomou a dela com mais firmeza, um beijo profundo, intenso. Clara retribui deixando-se levar pela sensação. Quando finalmente se afastaram, Corvo sorriu. Vou te ensinar a namorar. Clara franziu a testa, mas havia diversão em sua expressão. E você sabe namorar? Provocou. Ele riu. Sei o bastante. Ela hesitou por um instante antes de perguntar. Eu posso tocar no seu rosto? Quero saber como você é. Corvo arqueou uma sobrancelha, mas logo sorriu. Você pode me tocar onde quiser, disse com malícia. Clara sentiu o rosto esquentar, mas ergueu a mão devagar, tocando o rosto dele com a ponta dos dedos. Deslizou suavemente pelo maxilar forte. Sentindo a textura da barba por fazer. Subiu até as maçãs do rosto, os contornos definidos, as sobrancelhas arqueadas. Os dedos pararam nos lábios dele. E Corvo aproveitou para mordiscar de leve a ponta de um deles, fazendo-a soltar um pequeno riso surpreso. Você é bonito, disse ela, sorrindo. Corvo riu. É o que todas dizem. Clara apertou de leve o ombro dele. Convencido. Ele sorriu, inclinando-se novamente. Deixa eu te beijar mais um pouco. Os lábios dele voltaram a encontrar os dela, e dessa vez o beijo foi mais intenso, mais demorado. Corvo deslizou a mão pela perna dela, subindo lentamente. Pelos contornos delicados de sua pele. Clara estremeceu sob o toque, o coração acelerado. Quando ele chegou mais acima, ela segurou sua mão, hesitante. Corvo se aproximou de seu ouvido, sua voz rouca e baixa. Deixa, vai. Por favor. Eu, não sei, murmurou Clara, quase sem voz, os dedos torcendo o tecido fino da camisola. Corvo suspirou, recuando levemente, mas sem se afastar completamente. Tudo bem, passarinha, disse ele, a voz baixa, mas com um tom divertido que a fez franzir o senho. Vou ter paciência com você. Clara sentiu o rosto esquentar com o jeito descontraído dele. Tá rindo de quê? Perguntou, tentando soar firme, mas a insegurança transparecia em sua voz. Ele riu baixo, aquela risada rouca que parecia preencher o espaço ao redor dela. De você. Da sua cara assustada. Ela apertou os braços contra o corpo, como se tentasse se proteger. Eu não tô, assustada, respondeu, mas sua voz soou hesitante. Não. Ele inclinou-se ligeiramente, e Clara sentiu o calor do corpo dele se aproximar. Sua mão deslizou pela lateral do corpo dela, devagar, até roçar a pele da coxa por baixo da camisola. O toque era leve, mas carregado de intenção. Então, se eu fizer isso aqui, você não sente nada? Eu posso continuar, né? Provocou,
a voz quase um sussurro. Ela prendeu a respiração, sentindo o coração disparar. Não conseguiu responder, as palavras pareciam travar em sua garganta. Ele riu novamente, satisfeito, e afastou a mão com calma, como se já soubesse a resposta. Você é tão inocente, passarinha, disse, o tom ainda brincalhão, mas agora mais suave. Vou ter que te ensinar muita coisa. Clara ouviu o som dele se afastando, o farfalhar das roupas e os passos em direção à porta. Melhor eu sair antes que você me tente mais. Ele parou por um instante, e ela pôde ouvir o sorriso em sua voz. Até mais tarde, passarinha. Até mais tarde, murmurou Clara, quase inaudível, quando a porta se fechou atrás dele. Ela ficou ali, imóvel, o calor do toque dele ainda marcando sua pele. A respiração estava descompassada, e sua mente parecia um turbilhão. O que ele tá fazendo comigo? Pensou, apertando a mão contra o peito. Eu quero ele. Quero fazer amor com ele. As horas arrastaram-se, e Clara não conseguia desviar os pensamentos dele. Tentou ouvir o som dos pássaros do lado de fora, mas tudo parecia abafado comparado ao silêncio em seu coração. Quando finalmente ouviu passos firmes e familiares voltando, seu corpo inteiro ficou em alerta. A porta rangeu, e o cheiro dele, tão característico, encheu o quarto. Passarinha, chamou ele, a voz baixa, mas carregada de algo que fazia o coração dela disparar. Não achou que eu ia te deixar sozinha por muito tempo, né? Ela se virou em direção à voz, os dedos tocando o colchão ao seu lado como se buscasse estabilidade. Eu sabia que você ia voltar, murmurou, a timidez evidente em seu tom. Ele se aproximou devagar, até ela sentir o calor dele próximo outra vez. Quando ele segurou sua mão, os dedos dele se entrelaçaram nos dela, quentes e seguros. Tá nervosa? Perguntou ele, a voz mais baixa agora. Não, quer dizer, um pouco, admitiu, baixando o rosto, mesmo que soubesse que ele podia ver sua timidez. Ele riu de leve e ergueu a outra mão, tocando suavemente o rosto dela. Não precisa ficar assim. Eu tô aqui. Ela sentiu, o silêncio entre eles preenchido apenas pelo som de suas respirações. Então, Corvo inclinou-se para beijá-la. Foi um beijo calmo, mas que fez cada sentido dela se acender. Clara sentiu as mãos dele na cintura, puxando-a para mais perto. Quando ele se afastou, ela ainda estava tentando recuperar o fôlego. Clara, disse ele, sua voz mais séria agora. Quer me falar alguma coisa? Ela hesitou, o rosto corando ao máximo. Eu quero, começou, a voz quase sumindo. Fala, passarinha. O que você quer? Ele segurou o rosto dela com as duas mãos, a voz tão perto que ela sentia o calor dele enquanto ele falava. Quero fazer amor com você, sussurrou, quase inaudível. Corvo ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando o que ela disse. Então, a voz dele veio mais baixa, carregada de ternura. Tem certeza? Ela assentiu rapidamente, sem conseguir falar. Então eu vou cuidar de você, passarinha, disse ele, e a beijou de novo, agora com mais intensidade, como se quisesse transmitir todo o carinho e desejo que sentia. Começou ele, a voz agora grave e intensa. Você sabe que não precisa ter medo, né? Ela sentiu, embora a timidez ainda a envolvesse. Eu confio em você, respondeu, quase num sussurro. Ele se aproximou devagar, os lábios roçando os dela num beijo lento e profundo. Clara segurou a respiração, cada toque dele parecendo incendiar sua pele. Quando ele se afastou um pouco, ela o chamou. Corvo. Ele riu baixo, mas havia algo diferente no tom. Meu nome não é Corvo. Ela franziu a testa, confusa, virando o rosto em direção à voz dele. Não. Ele segurou o rosto dela com ambas as mãos, os polegares acariciando suavemente sua pele. Meu nome é Rafael, disse ele, a voz carregada de sinceridade. E é com o Rafael que você vai fazer amor esta noite. O coração de Clara disparou com a intensidade das palavras.
Era como se ele tivesse acabado de entregar algo precioso, algo que ela sabia que ninguém mais tinha. Rafael, repetiu ela, o nome saindo tímido, mas carregado de emoção. Ele sorriu, inclinando-se novamente para beijá-la. Dessa vez, o beijo era mais profundo, mais intenso, e ela se agarrou a ele, os braços ao redor do pescoço dele como se estivesse mergulhando naquele momento. Rafael a deitou com cuidado, as mãos firmes, mas gentis, explorando seu corpo com uma paciência que parecia infinita. Clara sentiu cada toque era uma experiência nova, o calor dele se misturando ao dela. Você está bem? Perguntou ele, a voz um sussurro. Estou, respondeu, com um sorriso tímido. Ele segurou a mão dela, guiando-a para tocar seu rosto. Eu quero que você me conheça, Clara. Não só com o toque, mas aqui, disse ele, pressionando a mão dela contra seu peito. Quero que você sinta tudo. Ele deixou que as mãos dela explorassem seu corpo guiando seus movimentos tímidos. Os movimentos de Rafael eram lentos, cuidadosos, como se ele quisesse prolongar o momento para que ela sentisse cada segundo. Acariciando e beijando com intensidade cada parte do corpo dela. Quando finalmente se uniram, Clara deixou escapar um suspiro, o nome dele nos lábios. Rafael. Ele beijou sua testa, seus lábios, seu pescoço, murmurando palavras suaves que ela não sabia se eram para ela ou para ele mesmo. Você é minha, Clara, só minha, meu amor, disse ele, a voz carregada de emoção. Ela sorriu, sentindo-se inteira como se algo finalmente tivesse se encaixado dentro dela. Naquela noite, Rafael e Clara se perderam um no outro, em um momento que parecia suspenso no tempo. O mundo lá fora desapareceu, deixando apenas eles, entregues ao desejo, à conexão profunda e ao amor que finalmente encontrava espaço para florescer entre os dois. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Souza estava em uma conversa tensa com Magali, uma mulher do bordel que tinha uma paixão não correspondida por Corvo e, agora, uma inveja crescente de Clara. Eu posso pagar bem, Magali, Souza disse, tentando convencer a mulher. Quero que você me ajude a tirar a garota de lá. Ele não vai ficar com Clara. Ela tem que ser minha. Magali, por sua vez, estava disposta a tudo, mas ainda havia uma incerteza. Ela sabia o quanto Corvo era perigoso, e não estava disposta a se meter em algo que pudesse lhe causar problemas. Ela tinha ciúmes de Clara, mas ao mesmo tempo, sabia que mexer com Corvo poderia ser fatal. Eu vou pensar nisso, Corvo é um homem perigoso, já matou gente por menos que isso. Se descobrir vai me matar, Magali disse.